Então, bom dia a todos e a todas. Nós vamos apresentar agora a divulgação do Boletim das Mulheres, referente à pesquisa de emprego e desemprego do Distrito Federal. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, do DIEESE, da Secretaria da Mulher aqui presente, na nossa Secretaria do Trabalho, para essa divulgação em conjunto desse trabalho. Lembrando que essa PED ela é fundamental para as ações das políticas públicas do governo do Distrito Federal, porque é uma PED que ela vai direcionada para um público específico, que são as mulheres trabalhadoras do Distrito Federal. Nós estamos no mês que é um mês comemorativo, que é o mês do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o Dia Internacional da Mulher é um dia que vem justamente devido à luta das mulheres por melhores condições de trabalho e renda. Só rememorando um pouquinho, foi uma luta das mulheres numa fábrica de tecido em Nova York, em 1857, lutando por melhores condições de trabalho, menos discriminação, menor jornada de trabalho. Essa fábrica, infelizmente, foi incendiada, essas mulheres foram mortas, e foram mortas lutando por seus direitos. E desde então a gente vem comemorando o dia 8 de março, um dia de conquistas e avanços da classe trabalhadora feminina. A PED ela vem demonstrar quais são esses avanços no Distrito Federal. Nós temos bons indicadores estatísticos e sociais de avanço das conquistas da mulher, que ainda é bastante desigual, mas que já demonstra alguns avanços. Eu queria deixar agora a palavra com a Olga Mia, nossa secretária da Mulher do Distrito Federal, e os demais membros da mesa também. Bom, para nós da Secretaria, é com grande alegria que nós recebemos o relatório do DIEESE, e essa parceria com a Secretaria do Trabalho, com um conjunto de informações que certamente são fundamentais, como já foi afirmado pela Verusca, para balizar as ações do governo e, consequentemente, as ações particulares, vamos dizer assim, da Secretaria de Estado da Mulher, que é o órgão de governo responsável por essas políticas. Ao analisar essa realidade da mulher no mundo do trabalho, eu penso que uma questão é importante se destacar. Falar nessa inserção no mundo do trabalho só é possível de se compreender as contradições que ali apresentam se considerarmos em que sociedade isso se dá. Na sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade marcadamente machista, fundamentada na lógica do patriarcado, da dominação do masculino sobre o feminino, no mundo do trabalho isso se traduz. Essas relações se reafirmam, ou seja, a dominação que se materializa no ambiente mais amplo da sociedade, ela se traduz também nas relações do trabalho. Então, não é à toa que nós temos uma lógica de trabalho organizada a partir do homem, com o predomínio do homem, tanto do ponto de vista do salário, quanto das atividades que ali são desenvolvidas. Nós percebemos aqui no boletim que a mulher ela vem ocupando cada vez mais espaço no mundo do trabalho, a partir, inclusive, de muitas medidas tomadas no âmbito dos governos, e do nosso governo de uma forma particular. Nós já temos repercussão no resultado da inserção da mulher, que tem aumentado, quer dizer, a mulher tem se inserido mais no ambiente de trabalho, mas ela ainda se insere de uma forma desfavorável. E o que chama a atenção é que é importante destacar que para a mulher se inserir nesse mundo, que é um mundo masculino, por assim dizer, ela precisa, diferentemente do homem, mobilizar muito mais recursos que o homem, ela precisa construir um conjunto de estratégias para que ela se insira, e aí se insira ainda em condições desiguais. Que recursos são esses que muitas vezes a mulher mobiliza e que o DIEESE
tem aprofundado esse debate, tem discutido acerca. É a qualificação do ponto de vista da escolarização. As pesquisas do DIEESE, inclusive, revelam que aqui no Distrito Federal as mulheres têm estudado mais, o número de mulheres inseridas na educação superior é maior que o dos homens, o número de matrícula, assim, principalmente na pós-graduação. E então a mulher precisa se qualificar mais para poder se inserir nesse mundo, tá certo? Também ela precisa construir outras estratégias. É comum hoje as mulheres adiarem a maternidade, por exemplo, como um mecanismo para garantia de inserção no mundo do trabalho. Então, ela adia a maternidade, ela estuda mais, quer dizer, ela precisa construir um conjunto de arranjos que do homem não é exigido. O homem apenas se apresenta, vamos dizer, e ele já tem garantido um espaço nesse mundo. Então, nós não podemos tratar esses indicadores sem considerarmos essa realidade. Por isso, para nós, é extremamente significativo quando a gente observa aqui nos dados da pesquisa que a mulher, à exceção da indústria, né, a mulher ela tem se inserido nos mais diferentes espaços, seja na área de serviços, né, ela tem no comércio, ela tem se inserido nas diferentes áreas, né, e tem crescido substantivamente a presença da mulher nessas diferentes áreas. Agora, chama atenção um dado, que aí eu gostaria que a gente pudesse discutir, é que numa área que historicamente foi uma área da mulher, né, considerada como área da mulher, até pela lógica do cuidado, porque na sociedade machista o cuidado é entendido como uma tarefa da mulher, nós não concordamos com isso, mas é a lógica da sociedade, e então os serviços domésticos, que são serviços vinculados à questão do cuidado, historicamente foram serviços desempenhados pelas mulheres. Ainda é assim, a gente observa, a pesquisa indica, ainda é um mundo muito feminino. Entretanto, tem decrescido a presença da mulher nesse espaço doméstico. A pesquisa revela isso. Há um entendimento que isso ocorre muito por força dessa qualificação maior da mulher. À medida que ela se qualifica mais, à medida que ela estuda mais, ela tem migrado para outras áreas que não, né, ou seja, tem se afastado dessa área do serviço doméstico. O que mostra também que o investimento que é feito na educação, a garantia do acesso da mulher ao processo de escolarização é algo fundamental. E aí eu queria destacar que nesse momento o nosso governo, o governo do Distrito Federal, tem um programa que é o programa DF Alfabetizado, que busca superar a condição de analfabetismo na nossa sociedade. Nós temos nesse universo de pessoas não alfabetizadas um total de aproximadamente 23 mil mulheres. E essas mulheres estão sendo trabalhadas no DF Alfabetizado numa perspectiva de fato que reconheça toda essa desigualdade. Só para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Educação e nós participamos do debate para garantir que as mulheres pudessem ter turmas funcionando em turnos que permitisse que elas tivessem acesso à escola. Porque não adianta formar turmas de EJA apenas no noturno, porque a mulher, às vezes, à noite, ela não pode sair de casa, não é? Então, esse é um outro movimento, além de inserirmos o debate sobre temas afetos à mulher, né? Então, a necessidade da escolarização da mulher, e isso se traduz aqui. Ela se escolariza, ela aprofunda a sua qualificação, e isso se traduz no resultado das pesquisas que se tornam, que tornam menor, vamos dizer assim, essa desigualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho, ainda que a desigualdade permaneça, né? E aí eu queria destacar um outro elemento que eu considerei assim, que chamou a atenção da pesquisa do DIEESE, é que no aumento no nível ocupacional, né, você tem não só nas áreas, você tem um aumento no âmbito do que vocês chamam de empregadores, né? Eu até perguntava ao Silvio, ao Daniel, desculpe, eu perguntava ao Daniel sobre essa questão, né, se esses empregadores aqui a gente poderia considerar a questão do empreendedorismo, né? E nós temos acompanhado as iniciativas das mulheres nesse campo, a mulher, exatamente por força dessa condição de ficar na gestão doméstica, a mulher desenvolve uma capacidade de se colocar, de fazer a gestão, de desafiar a realidade para poder sobreviver, e essas circunstâncias têm favorecido que ela se insira nesse campo do empreendedorismo, como alguém que aprende a fazer, inclusive, a gestão do pouco.
né? Porque é a mulher que faz a gestão familiar, ela faz uma gestão da escassez. E isso que, por um lado, é um dificultador, por outro, a prepara, inclusive, para outros desafios. E ela tem se revelado uma figura extremamente empreendedora. Talvez esse elemento da história e da construção dessa condição de ser mulher, de desigualdade na sociedade, nos favoreça nesse momento como empregadoras, né, que é um nicho onde a mulher tem se colocado de forma muito forte. Posso estar explicando esses índices aí, acho que vocês vão poder nos ajudar. Então é um pouco isso. Eu penso que a pesquisa ela revela um pouco a mudança do comportamento no geral no âmbito do mundo do trabalho, com uma inserção mais qualificada das mulheres e rompendo com áreas historicamente entendidas como áreas exclusivas dos homens. A própria construção civil é exemplo disso. Nós temos nos inserido na construção civil, principalmente na área de acabamento, mas não só, a mulher tem se inserido lá das pesquisas espaciais e tudo mais, né? E a pesquisa ela um pouco revela isso, mas ainda afirma um quadro que é digno de preocupação, um quadro que nós, né, que somos responsáveis pela política pública, temos nos debruçado e continuaremos nos debruçando, que é de enfrentamento de uma realidade onde a mulher ainda continua sendo desfavorecida nesse mundo do trabalho, porque inclusive muitos equipamentos que são necessários para que ela se insira em melhores condições ainda não foram possíveis, né, de serem oportunizados, e aí a necessidade que a gente analise para implementar. É um pouco nessa linha que eu queria analisar o boletim. Eu não sei. Eu queria fazer um outro destaque, para provocar uma discussão, né, acerca da pesquisa, e um dado que é fundamental para a Secretaria do Trabalho, que merece um destaque maior, é que o número de mulheres nessa pesquisa desempregadas diminuiu mais do que o número de homens desempregados, né? Então a gente tem uma redução maior na taxa de desemprego das mulheres do que nos homens, né? As mulheres ainda continuam ocupando uma camada superior de desempregadas, mas a redução gradativa de um ano para outro tem sido maior, né, entre as mulheres, o que demonstra uma entrada mais forte da mulher nesse mercado de trabalho. Um outro dado que eu acho fundamental é a gente demonstrar que alguns setores econômicos, eles estão buscando mais esse trabalho feminino, como por exemplo o setor de serviços, que ele apresenta, vamos dizer assim, o mesmo indicador dos homens e das mulheres, da entrada no setor de serviços. O setor de comércio vem absorvendo bastante também, e tradicionalmente o trabalho doméstico, né, que ainda tem essa entrada. E aí, lendo a pesquisa, a gente verificou que a entrada das mulheres são mulheres mais velhas que estão entrando nos serviços domésticos, e as mulheres mais novas estão migrando para esses outros serviços, né, comércio, e procurando outros setores produtivos para desempenhar suas funções. O que a gente também encontrou aqui nessa pesquisa, que é fundamental, é o aumento de 7,7% no volume de mulheres assalariadas no setor privado com carteira. Então tem um aumento no setor privado dessas mulheres, né, com carteira assinada. Então a gente vem notando que o cenário é bastante positivo de entrada das mulheres no mercado de trabalho. O que ainda dificulta um pouco é a questão dos rendimentos, que a mulher ainda continua ganhando bem mais em funções de mesmo valor do que os homens. Então a gente tem uma desigualdade de rendimento para as mulheres, subido, né? Apesar das mulheres terem entrado mais no mercado de trabalho, esse rendimento ele é um pouco menor em relação aos homens. E aí entra a grande discussão, né? 1/3 das famílias brasileiras são chefiadas ou têm sua renda compostas pelo trabalho feminino, né? E é o trabalho feminino, muitas vezes, que leva a renda para famílias que estão em situações vulneráveis, né? Ontem a gente assinou, a secretária participou com o governador, né, da assinatura do Pacto, né, Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E aí a gente precisa muito de um trabalho articulado entre as políticas públicas, porque se essa mulher sofre violência, uma busca de autonomia dela é por meio do trabalho. E esse trabalho ele tem que dar garantias, e esse trabalho tem que ser bem remunerado, porque ela tem filhos, ela tem toda uma condição social diferenciada do homem, até de chefiar, né, 1/3 das nossas famílias,
que necessita de trabalhos articulados das políticas públicas para a gente fortalecer, né, a entrada e a permanência dela em iguais condições, né, de acesso, de permanência, com salários, né, condizentes com o seu trabalho, que possa também dar melhores condições, né, da família sobreviver por meio do trabalho assalariado, né, porque historicamente a mulher trabalha, sempre trabalhou, mas em trabalho não assalariado, né, trabalhos domésticos. Agora ela vem com essa dupla jornada, que é histórica, no Brasil mais recente, porque a gente tem um desenvolvimento econômico e industrial mais recente também, então a entrada dessa mulher é mais recente no mercado. E eu acho que por isso que a gente ainda tem um pouco dessa desigualdade de remuneração, essa luta, né, em busca da igualdade de gênero, né, na questão do trabalho, ela é mais recente no nosso país, tendo avanços, né, em outros países da Europa e do mundo. Então eu acho que é fundamental uma articulação de trabalho para a gente fortalecer, né, a entrada dessa mulher, como os dados estão mostrando que elas estão entrando mais, mas também lutar por melhores condições salariais para que essa mulher possa permanecer, né, em setores que dê essa condição melhor de vida familiar. Isso.